Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, com participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras e redes sociais, permitindo o envio antecipado das perguntas. Esclareço ainda que a Câmara de Caieiras disponibilizou, por meio das páginas oficiais, o número de contato WhatsApp para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 008/2023, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 645, de 10 de maio de 2023, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável pela realização desta audiência pública, conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Danta de Menezes, Alemão da Barroca, membro, vereador Micael Fernando dos Santos, e presidida por mim, vereador Lagoinha Josi. Representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: senhora Renata Marcelino, secretária municipal de Finanças, doutor Edgar Dias, secretário municipal de Assuntos Jurídicos, senhora Tamires Soares, diretora de Finanças da Prefeitura de Caieiras. Quero agradecer ao excelentíssimo vereador Fabrício Calandrini, presidente desta casa, pela presença. Sendo assim, passo a palavra à secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras, senhora Renata. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje temos audiência pública de avaliação e cumprimento das metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023 da Prefeitura de Caieiras. Como foi dito, né, no início, pelo senhor presidente, para cumprimento da Lei Complementar 101, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, essa audiência deve acontecer na Casa Legislativa, né, do Estado ou do município. Vamos começar pelas receitas orçamentárias. Então, um breve, né, histórico aqui, uma breve descrição. As receitas orçamentárias são a disponibilidade de recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos, ou seja, todo o recurso recebido pelo município dentro do exercício de 2023, sendo analisado agora o primeiro quadrimestre. Então, de janeiro a abril, são as receitas que entraram nos cofres públicos da Prefeitura. E a receita orçamentária, ela é a fonte de recurso utilizada pelo município em programas e ações, cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e às demandas da sociedade. Então, são os recursos que nós necessitamos para que possa, né, a Prefeitura, o Poder Executivo, possa realizar as ações e os programas que foram propostos na lei orçamentária do exercício. Aqui é o total da receita. Então, do total orçado, né, ou seja, aquilo que foi estimado para o exercício de 2023, R$ 438.574.082, foram arrecadados até 30/4, R$ 148.897.000, que corresponde a 33% do valor orçado. Agora, dividindo, né, toda a receita orçamentária por classificação, nós temos impostos, taxas de contribuições de melhorias. O total arrecadado, o total orçado, 114 milhões, o total arrecadado, 45.734.000, ou seja, 40,08%. Receita de contribuições, então temos o total orçado de R$ 5.500.000 e o total arrecadado de R$ 2.110.000. A receita patrimonial,
orçado 3 milhões e arrecadado 5.707.000, ou seja, 173% de arrecadação até o final do quadrimestre. Transferências correntes, né? As demais receitas são as transferências correntes, né? O que faz gerar os serviços na prefeitura, o total de 106.041.000 arrecadados, que corresponde a 32,81% do valor orçado para o período do exercício. Outras receitas correntes, o total orçado 6.177.000, sendo que o arrecadado R$ 2.148.000, ou seja, 34,77%. Os recursos recebidos dos convênios firmados, né, sendo eles estaduais e federais. O total orçado R$ 20.159.000 e recebido até o período R$ 1.922.000, 9,54%. Agora nós vamos trabalhar com a aplicação, né, desses recursos nas despesas orçamentárias do período. Então, a despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos e outras fontes que são utilizadas para custear os serviços públicos, que são prestados para a sociedade e para a realização dos investimentos, né, no município. Então, aqui a gente descreveu um pouquinho a fase das despesas, né, para a gente poder sempre estar fazendo esse exercício. Então, o empenho ela é a etapa que o município reserva o recurso, que ele será utilizado para pagamento do bem ou do serviço, quando ele foi entregue ou ele foi realizado no município, né? Sendo assim, organizado as despesas e evitando que se gaste mais do que é o planejado para aquela ação, daquela secretaria, né, daquele programa. A liquidação é quando se atesta, né, que o município recebeu o bem que ele comprou ou o serviço que foi executado, ele foi atestado, né, foi prestado a contento. E, por fim, quando essas etapas são concluídas, as etapas anteriores, se realiza o pagamento, né, que já é a transferência para a conta do fornecedor contratado. Aqui nós temos o total das despesas realizadas de janeiro a abril. Então, o total empenhado, 236 milhões, o liquidado, 98 milhões, e o pago, 95 milhões. Né? Como a gente descreveu no slide anterior, o valor empenhado ele é muito maior do que o liquidado, porque é o valor já reservado para os contratos e para os serviços que tem várias, né, tem as vigências durante o exercício. Então, tem contratos que vão vencer em outubro, em novembro, e esse valor já está reservado para o efetivo pagamento quando o serviço for concluído. Então, por isso que o valor empenhado no primeiro quadrimestre ele é muito maior do que o valor liquidado e pago. Então, dos 71%, né, que nós temos ali de serviços prestados, de despesas, né, realizadas, 70% já foi pago. Né? Então, a liquidez, dá para a gente perceber, né, a liquidez das despesas. Aqui nós temos as despesas separadas por classificação. Né? Então, dos 236 milhões, nós temos outras despesas correntes. O que estão as outras despesas correntes, né, que é o maior valor? É todo o serviço prestado, os materiais que são adquiridos para a realização, né, das ações do município. Então, outras despesas correntes, 157 milhões, seguido por pessoal e encargos sociais, 40 milhões, inversões financeiras, 1.624.000, investimento, 27 milhões, juros e encargos da dívida, 5.938.000 e amortização da dívida, 3.712.000. Aqui nós temos a aplicação constitucional dos 25% da educação. Então, a base de cálculo é 117 milhões, que é a base de impostos que serve como base de cálculo para o mínimo constitucional de 25% da educação. Desse total, foram aplicados na despesa empenhada 47 milhões, na despesa liquidada 24 milhões e na despesa paga 23 milhões, resultando na aplicação de 40,51% na despesa empenhada, no liquidado 20,51% e no pago 20,39%. Lembrando que a aplicação dos 25% ela deve ser aplicada até dezembro, né? Então, é durante o exercício.
Aqui nós temos a aplicação do Fundeb, do valor de arrecadação de 22 milhões, já foram aplicados 17 milhões no magistério, que corresponde a 79%, sendo que o preconizado pelo Ministério da Educação é 70% no magistério, então já foi atingido. E as demais despesas com Fundeb, 470 mil, que corresponde a 2,14% do valor arrecadado. E temos a aplicação em saúde, que a base de cálculo é os 117 milhões, sendo que o valor aplicado foram 60 milhões na despesa empenhada, que corresponde a 51,26%, sendo a despesa liquidada de 19,61% e o pago 18,96%. Então, os 15% de mínimo constitucional da saúde já foram superados, né, no primeiro quadrimestre do exercício, com 19,61%. E agradecemos a participação de todos e colocamos à disposição. Quer considerar alguma coisa? Pode. A grosso modo, a questão do valor empenhado, de lá 269, está referente não só ao quadrimestre, ele vai ter um conta de contratos até o final. Isso. Mas falar até fazer uma pergunta a grosso modo, que é o jeito que eu recebo também, tanto de gente de dentro da prefeitura, a Câmara, quanto de fora. Quanto tem valor arrecadado hoje e o que tem de pago nesses 4 meses? Para a gente entender, a grosso modo, o que tem de dinheiro. Porque isso, se a gente procurar em tanto portal, a gente não consegue. Tá. Então, vamos lá primeiro falar do empenhado. Então, os 236 milhões que foram empenhados dentro dos primeiros 4 meses do ano, ele não corresponde somente às despesas dos 4 meses, e sim às despesas dos serviços e materiais que foram contratados pela Prefeitura de um período, ou seja, um contrato, por exemplo, o do ultrassom. Né, a gente contrata, lá em janeiro se empenha o valor do período que o contrato vai estar vigente. Então, se o contrato está vigente até novembro de 2023, ele vai ser empenhado o valor de janeiro a novembro, porque eu tenho que assegurar que aquele serviço vai ter recurso suficiente para pagar, né, aquela prestação daquele serviço. Como também o material. Né, a gente tem os registros de ata, né, de alimentação, de material de enfermagem, de material escolar. E esse valor, a secretaria vai lá e empenha a quantidade. Eu quero comprar alimentação para a educação para 3 meses. Se empenha 3 meses e se consome em 3 meses. Como o serviço, ele pode ter vários meses de vigência. Então, esse valor de 236 milhões, ele não corresponde a serviços que são executados de janeiro a abril, e sim ao pagamento, a reserva do pagamento de diversos serviços que vão ter várias vigências durante o exercício de 2023. Dentro desse valor, nós temos os pagamentos que vão correspondendo conforme a sua entrega, conforme a liquidez. Né? O serviço ele chega à nota, você tem que pagar, né? Cada mês a empresa emite uma nota, os materiais, conforme pede, eles são entregues, isso vai gerando o pagamento. Tá? A relação entre o valor de despesa e o valor arrecadado, vamos voltar lá para o primeiro slide. Então, aqui nós temos o valor de 438 milhões, que é o valor que está previsto de recebimento de receita para o exercício todo, sendo que de janeiro a abril foram arrecadados 148 milhões. Né? Então, se a gente voltar lá e ver que a gente tem de liquidado e pago 95 milhões, nós temos recurso em caixa. Por que eles têm recurso em caixa, né, referente ao que está empenhado? Porque, geralmente, tem convênios, tem vários recursos que ele não entra para ser pago de uma vez, e sim vai ser pago conforme a prestação do serviço, como tem os repasses da educação, como tem os repasses da saúde, como tem os repasses do desenvolvimento social e de convênios. Então, às vezes, entra esse recurso na prefeitura, mas ele já está previsto para aquela despesa. Então, não é que o recurso está sobrando. Né? Então, dentro dos 148 milhões que foram arrecadados, com o que já foi pago, se a gente olhar,
pela despesa empenhada, nós não temos o dinheiro suficiente para pagar o que já está empenhado, porque só entrou 148 milhões. Porque esses recursos vão entrar, esses recursos vão entrar durante o exercício. Da mesma forma que o recurso que está na conta, eles não está sobrando. Ele já tem despesa fixada para ser utilizada com ele. Né? Por exemplo, um repasse de um convênio. Entra de uma vez 4 milhões na conta da prefeitura. Conforme a empresa for realizando esse serviço, o recurso está guardado lá para pagar a empresa. Não é que há recurso sobrando na conta e nem que há recurso faltando. A gente vai depender do quê? Da arrecadação mensal, ela continuar, né, se realizando conforme ela foi prevista, que é o que vem acontecendo nesse período. Mais alguma dúvida? Bom, quero agradecer a presença do excelentíssimo vereador Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga. Agradecer também a presença do Júlio, que se faz presente aqui, nessa audiência pública. Obrigado, Renata, pela explanada. Solicito a secretária que verifique se há perguntas a serem respondidas pelos componentes da mesa para que possamos direcioná-las. Sem perguntas. Não havendo mais perguntas ou quem queira fazer uso da palavra, agradeço a todos que participaram desta audiência pública, aos munícipes e a todos que nos assistem pelos canais oficiais. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.